sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um novo vídeo do canal. Hoje eu vou bater um papinho aqui bem bacana, importante e necessário, né, pra gente nas nossas relações, tanto amorosas, sociais, familiares. Bom, que é sobre como identificar pessoas manipuladoras. Eu sei que muita gente tem essa confusão sobre o assunto e até distorce um pouquinho, até se questiona, né? Será que eu sou uma pessoa manipuladora? Então aqui nesse vídeo eu vou tentar resumir um pouco e falar sobre esses aspectos, né? Sobre os sinais que a pessoa manipuladora dá e também sobre como identificar, né, o que está acontecendo e sair de cena nessas situações sem ser afetado, né, emocionalmente, e também identificar em si se existem alguns sinais, beleza? Primeiro, antes de começar a falar sobre pessoas manipuladoras, já vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, tá? Vão acompanhando aí, ajudar a Psi e também se ajudar no seu dia a dia, porque aqui eu trago conteúdos super construtivos, necessários, para que a gente consiga aí viver uma vida saudável. Bom, gente, quando a gente fala de manipulação, a gente está falando de um comportamento abusivo, né? Lembrando que o comportamento abusivo, ele tem algumas necessidades, vamos colocar assim. Qual é o comportamento? Qual é o padrão? A necessidade por trás do comportamento abusivo. A necessidade é ferir, machucar, né, agredir verbalmente, fisicamente, manipular e controlar o outro lado. Então, diante dessa ação abusiva, eu vou ter diversas formas de agir diante disso, né? A pessoa que é abusiva de maneira agressiva já está ali exposto, escancarado que ela está sendo abusiva. Então não fica muito difícil identificar. A pessoa pode até ter uma dificuldade de se retirar por conta do amor, da paixão, da distorção, né? Mas não é difícil identificar, porque a pessoa é agressiva. Ela grita, ela xinga, ela dá soco na parede, por certas vezes ela agride, né? Infelizmente a gente tem esse cenário. Então a gente tem esse comportamento abusivo. Por outro lado, a gente tem o comportamento abusivo que visa o quê? Manipular o outro. Então, quando a gente está falando de uma pessoa manipuladora, o que a gente tem que entender dessa pessoa? Que geralmente, na maioria das vezes, essa pessoa, ela tem a fala muito bem estruturada. Ela tem as ideias dela bem colocadas. Porque antes mesmo de levar aquilo para você, ela já reestruturou tudo. Ela já ensaiou tudo. Cada palavra vai ter uma intenção que ela quer causar em você. E é aí que a gente precisa entender se a gente está entrando no jogo dessa pessoa ou não. Porque quando a gente fala de uma manipulação, você pode perceber se a pessoa ela tem esse viés de manipular, ela vai ter tudo bem colocado, tudo bem ensaiado, desde o tom de voz até a cada palavrinha dita. Se você perceber, quando a gente está lidando com uma pessoa que manipula, que tem o hábito de manipular, mentir sobre situações, você vai perceber o quê? Primeiro, quando o assunto está ficando feio para o lado dela, ela já vê uma forma, uma saída de mudar. Mudar o foco do problema, mudar o foco da questão. Então, assim, ela pode colocar, né? Ah, mas você tem que entender que eu fiz isso porque você. Ela tira o foco dela e usa essa transição colocando a culpa em você. E dependendo ali da forma como você reage, se você demonstra alguma dúvida sobre as suas ações, é ali que ela vai exercer o papel dela, a força dela sobre você. E quando eu falo sobre a força dela sobre você, é justamente nesse ponto de manipulação. Porque ela já sabe, ela já tem ali todo o histórico de um relacionamento. Ela já sabe onde o calo dói. Hoje em dia, se a gente for parar para pensar, muita gente tem medo de expor, né, sua vulnerabilidade, com medo, né, de que a outra pessoa use isso contra ela. Infelizmente, né, eu falo muito com as minhas pacientes, infelizmente a gente não está isentos disso, né? Isso pode acontecer. Alguém pode, sim, pegar a nossa vivência ali, aquilo que nos traz o incômodo e distorcer e nos machucar com isso. Só que a gente precisa entender também e validar isso em nós. Acreditar que somente nós mesmos podemos ter esse domínio sobre situações que são nossas. É minha realidade, é a minha vivência, a minha experiência. Então o outro não pode simplesmente chegar e usar isso contra mim. Porque apenas eu conheço de fato o que me ocorreu. Então isso tem que sair de cena. Eu não estou vulnerável ao outro diante da minha história de vida. Essa história é minha, só eu senti o que eu senti. Você não tem o direito de colocar isso. É isso que tem que estar validado em nós e que muita gente deixa passar. A validação da história de vida, até mesmo dos seus traumas, dos seus medos. Isso é seu, só você pode. Só você tem o direito de fazer o que quiser com isso, tá? O que o outro fala é aquela historinha, né? Entra por aqui e sai por ali. Então isso tem que estar bem certo em você. Porque a partir do momento que uma pessoa manipuladora identifica ali o que a gente considera como ponto fraco,
e ela vê que você não consegue lidar com aquilo, ela vai estar o tempo todo utilizando esse argumento. Mas naquela época você fez isso. Ah, você foi traída porque você é assim, você age dessa forma, não é muito isso? É por isso que você está sozinha. E aí, se eu tenho certa vulnerabilidade a estar sozinha, eu posso atribuir toda a culpa de um acontecimento a mim mesma. Vocês já repararam nisso? Se eu tenho medo de ficar só e o outro sabe, se ele usa isso contra mim, ele está sendo o quê? Manipulador. Ele está manipulando toda uma visão de mundo que eu tenho e distorcendo os meus comportamentos, as minhas falas, diante daquilo que é um medo meu. Por quê? Ele acredita que se eu tenho medo de ficar sozinha, qualquer crítica em relação a isso possa o quê? Fazer que eu me culpabilize por conta das minhas ações. Só que aí, por outro lado, a gente precisa ter esse contato com a realidade. Sair um pouco do modo automático que o medo, que a culpa nos coloca, né? De aceitar qualquer coisa, para entender, não, esses são os meus valores e eles não estão em jogo, né? Então, o que a gente precisa trabalhar também, gente, quando a gente está tendo essa comunicação, é o saber dizer não. Saber a posição que você ocupa ali naquela comunicação. Expondo a pessoa manipuladora total ciência do que você está falando. Olha, eu fiz isso e isso e aquilo. Ai, Fernanda, mas eu esqueço tudo o que acontece, principalmente na hora da briga. Anota. Tem paciente que fala, né, ou seguidoras que falam pra mim, Fernanda, eu tenho um bloquinho. Eu tenho um bloquinho que eu anoto. Eu anoto nas notas do celular. E assim a gente vai fazendo, se a gente esquece. Mas o que não pode ficar na mão do outro essa inconstância, né, que a gente vai colocando nas palavras. Ah, será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Porque é aí que essa pessoa vai entrar. É nessa brechinha que essa pessoa vai entrar. Infelizmente, eu vejo dessa forma. Se você precisa ter 100% de certeza do que está sendo feito ali em relação a você para se proteger, minimamente você não deveria estar nesse lugar. Você não precisa estar nesse lugar. Mas, se por alguma razão, necessidade, escolha, você está nesse lugar, é importante que você aprenda a lidar para isso não te desqualificar como pessoa, para isso não te anular no seu dia a dia. É importante, gente, que vocês também tentem manter o quê? Um distanciamento emocional. Quando eu falo de distanciamento emocional, não é ignorar essa pessoa ou qualquer coisa do tipo, nunca mais olhar para essa pessoa. Às vezes a gente está falando de um pai, de uma mãe. Então esse afastamento físico acaba ficando um pouquinho mais difícil, né? Então o distanciamento emocional é trabalhar na aceitação dessa pessoa. Eu entendo que você é assim, eu entendo que você faça isso, que eu julgo errado e que de fato é errado, mas eu não absorvo isso pra mim, porque isso é apenas sobre você, não sobre mim. Isso não diz sobre mim. Mesmo que essa pessoa esteja ali relatando a sua história em tom pejorativo, isso não diz sobre você, tá? Então, gente, é justamente trabalhar o que? O autoconhecimento e a aceitação da sua história de vida para que o outro não jogue suas verdades sobre você. Principalmente quando a gente está falando desse tipo de pessoas, né, que manipulam, elas tendem a pegar a nossa história e jogar contra nós. E é aí que a gente aprende a dizer, não, peraí, isso é meu, não tá legal, né? Eu não posso aceitar isso. E aí, por outro lado, a gente tem esse questionamento. Poxa, mas será que eu tô sendo abusivo? Será que eu tô tendo comportamentos aí de uma pessoa manipuladora? E é um bom sinal você ter esse questionamento. Isso demonstra que você é uma pessoa empática. Porque quando a gente fala, vamos lá estender, levar o grau aí, quando a gente fala de uma pessoa narcisista, essa pessoa ela não reconhece essa possibilidade, ela ignora qualquer pontinha ali que possa fazer com que ela saia como errado. Ela vai distorcer tanto a situação que ela sai como um deus da situação geral, né? Ela sai ali como o salvador, a salvadora do problema, enquanto ali na verdade é o que está causando, ela é a causadora, é o causador. Então quando a gente abre essa possibilidade de refletir, será que eu estou sendo abusivo? Será que eu estou sendo manipulador? Isso é um bom sinal. É um sinal que você está atento aos seus atos, aos seus comportamentos e também está disposto a mudar algo, né? Reverter ali, ressignificar, reestruturar algum comportamento disfuncional. E aí é sempre estar atento aos sinais. O que eu estou fazendo, qual é o intuito disso? É manipular, é controlar, é ferir alguém com as minhas palavras? Será que eu estou tentando ter o domínio de tudo e quando algo foge desse controle, como que eu estou reagindo? Por que eu quero controlar aqui todo esse plano? Então isso a gente tem que observar. Qual é o intuito dessa ação? Se eu falo para o outro, você está errado, tá? Qual é o intuito da minha ação? Comunicar ou fazê-lo acreditar. Porque uma coisa é o que eu penso,
outra coisa é o que o outro acredita. Então, tudo isso vai ter ali uma diferença. Se eu estou aberta, né, a uma comunicação, bom, eu acho que você errou aqui em fazer isso, isso e isso. Eu estou oferecendo outra possibilidade, né, de pensar, refletir e ali entrar no consenso comigo. Agora, se eu já chego apontando você está errado e você fez isso, e eu não aceito nada, eu preciso observar o que eu espero com isso, qual é o intuito. Até porque as pessoas que são abusivas, elas vão pecar justamente aí, tá? Elas não vão dar a voz para o outro, elas vão anular qualquer tentativa ali de que possa reverter, né, o culpado. Ou seja, eu quero colocar a culpa sobre o outro, então eu vou usar todas as ferramentas para não me sair como culpado. Então é aí bem que a gente vai começar a observar esses comportamentos que nos tornam, né, abusivos, manipuladores e também que estão espelhados no outro, tá? Então é nesses pontos que a gente vai ali trabalhando na nossa percepção. Trabalhando também a compreensão. Muita gente é abusivo sem saber. E isso, gente, é extremamente perigoso e delicado. Porque a gente precisa ter consciência, noção do que estamos fazendo de fato. Tanto que a gente escuta muito isso, né? Ah, eu não queria ter feito isso, não foi a minha intenção. Mas quando a gente fala de um comportamento abusivo, por exemplo, numa resolução de conflitos, a gente precisa ter a consciência do que estamos fazendo, né? A gente precisa nos retirar do modo automático. É o que eu sempre falo, modo automático é para você ir lavar uma louça, passar um tempo no Instagram, fazer alguma coisa que você já sabe fazer há muito tempo. Isso é estar no modo automático. Agora, lidar com o outro para resolver um problema ou para algo intenso, vamos lá, vamos ter consciência, né? Vamos sair desse modo automático, né, que a gente faz por impulso, por instinto. A gente escuta muito, foi instintivo. Mas espera aí, então se foi instintivo, isso foi um modo automático e eu preciso sair. Trabalhar esse estado de permanência na realidade e de contato com o outro. Se eu estou resolvendo um conflito com o outro, eu preciso saber o que eu estou falando e o que eu estou ouvindo para que eu não distorça e para que o outro também não faça isso comigo. Então, estar presente no momento é essencial, tanto para perceber no outro padrões abusivos, quanto em nós mesmos, tá? Quando a gente fala de comportamento abusivo, uma coisa muito importante também é você observar a frequência e intensidade desses atos, tá? Tem pessoas que podem, por exemplo, eu tô estressada e dei um grito, foi naquele momento, e eu não tenho hábito de fazer isso. A gente vê ali que é um momento, né, que foi restrito, uma exceção. Outra coisa é quando você vê essa frequência e intensidade muito exacerbada. Essa pessoa sempre age assim. Aí a gente precisa, assim, ligar o sinalzinho de alerta, tá? Ficar atentos a esse tipo de relação, que provavelmente vai trazer danos na sua vida. Ou se você é a pessoa que se comporta dessa forma, também vai trazer danos a você e ao outro. Então a gente precisa ter, né, aceitar a situação para poder sair da situação. Aqui no YouTube eu também coloquei um videozinho sobre por que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo. Lá eu explico, né, como que a gente normaliza isso diante das nossas vivências, né, familiares, diante do que a gente vê na televisão e diante também do que a gente vai passando, do quão disposto a gente está a aceitar aquele padrão abusivo no outro. Então, se você assistiu esse vídeo aqui no canal, eu super indico assistir também esse vídeo que eu falei aqui com vocês. Bom, gente, por hoje é só. Agradeço aí a todos vocês. Espero que tenham gostado. E é isso. Um beijinho. Fui!